Agora nós vamos falar de esgrima. Não é essa espada. Não? Não. Espada. Não. Agora nós vamos falar de esgrima. Também não é essa espada. Não? Não. Mas esgrima não é luta de espada? Mas não esse tipo de luta! Oi, coletivo! Mais uma das sagas da Olimpíadas. Esgrima! Para os povos da antiguidade, o manuseio da espada era fundamental, tendo em vista as constantes guerras e batalhas travadas. Mas as armas também tinham caráter lúdico. No Egito Antigo, por exemplo, as disputas com objetos que mais pareciam lanças serviam de comemoração para vitórias nas guerras. Naturalmente, as espadas evoluíram ao longo dos anos, tornando-se mais leves e mais fáceis de manusear. A invenção da pólvora, no entanto, reduziu a utilização das lâminas em batalhas, restou ao lado esportivo manter a tradição viva. Os primeiros esgrimistas reconhecidos foram os franceses Danner, Laforgue e Juan Louis. Eles estavam entre os mestres que participaram do encontro que começou a definir a técnica da esgrima. Assim surgiram as regras que consideravam a maneira de tocar a espada no rival mais importante do que o local do golpe. A Federação Internacional de Esgrima só foi criada em 1913. O primeiro campeonato mundial da modalidade aconteceu em 1921 em Paris. Mas a história da esgrima nos Jogos Olímpicos começou antes. Já em Atenas 1896 houve provas do esporte. Desde então, a esgrima nunca deixou de estar presente em nenhuma edição das Olimpíadas. Curiosidades! Canhoto por influência. Um dos maiores esgrimistas da história das Olimpíadas, o italiano Edoardo Mangiarotti. Edoardo Mangiarotti conquistou 6 medalhas de ouro, 5 de prata e 2 de bronze. Caçamba! Não era fraco, não. Eu nunca zoou com ele, não. Então ganhou, né, entre os Jogos de Berlim em 1936 e Roma de 1960. Ele só fica atrás do húngaro Aladar Jerevich, outra lenda da modalidade que conquistou 7 ouros. Rapaz. Eduardo conquistou as medalhas utilizando a mão esquerda. Virou canhoto por influência do pai e mestre de esgrima, Giuseppe Mangiarotti. Seguindo uma tradição familiar, Giuseppe ensinava a arte do esporte para cada um de seus filhos quando a criança completava 8 anos. No caso do caçula Eduardo, o pai fez um esforço extra. Ensinou o menino a empunhar a espada com a mão esquerda para surpreender os adversários nos duelos. O resultado foi quase imediato. Aos 11 anos, Eduardo era campeão italiano júnior. A ousadia de Giuseppe foi coroada com as 13 medalhas olímpicas conquistadas por Eduardo. O francês Jean-François Lamour sofreu com a acusação dos colegas. Ele era o único esgrimista do time francês em 1980 que ainda não tinha subido ao pódio olímpico. 4 anos mais tarde, ele chegou lá e foi campeão no sabre individual nos Jogos de Los Angeles em 1984. Mas o boicote comunista àquela edição fez com que o título de Jean-François fosse desdenhado na própria França, recebendo o apelido de medalha de chocolate. Cara, puta merda, cara, briga, não consegue nada. Em Seul, 1988, lá estava Jean-François novamente. Desta vez, a competição reuniu a elite mundial da esgrima. O francês chegou aos Jogos credenciado como campeão do mundo em 1987 e confirmou o favoritismo, apagando de vez as brincadeiras em relação ao seu talento. Depois de se aposentar da esgrima, Jean-François Lamour resolveu atacar em outra área, a política. Nela, também teve sucesso, já que ocupou recentemente o cargo de ministro da Juventude e dos Esportes da França. Uma bela reviravolta, né? É, com certeza. Gente, é isso. Continue assistindo nossos Jogos Olímpicos.
Assine o nosso canal. Dê o seu joinha. Quais são as próximas? Não sei. É esgrima, depois esgrima. Vamos ver lá. Futebol. Top. Continua assistindo nossos vídeos sobre as Olimpíadas. O próximo Saga Olímpica. O próximo vai ser o futebol. é isso aí. Se inscreva no nosso canal. Acompanhe a gente nas suas redes sociais. Dê o seu joinha. E tchau, coletivo!